Oi pessoal, eu sou a Kellen Chacon e tô aqui de volta para conversarmos um pouco mais sobre aquele top 10 dos deslizes históricos na série e para a gente ir contextualizando um pouco do que realmente é a história da família Medici e desse período do Renascimento, que vai ser, na verdade, vai coincidir a ascensão da família Medici com o início do Renascimento italiano, né? Florença vai ser considerada uma cidade extremamente importante e potente. Então vamos lá, no último vídeo eu coloquei o item 10 e todos os desdobramentos do item 10, que estava se referindo à questão da ambientação histórica e arquitetônica de Florença, que estava equivocada. E hoje a gente vai falar sobre o item 9 e o item 8. Então, o item 9 diz respeito ao conclave que aparece ali do antipapa, a eleição do antipapa, Giovanni. Na série, aparece que ele teria sido eleito em Roma em 1510, quando na verdade ele foi eleito em 1509 e foi eleito em Bolonha. O conclave aconteceu em Bolonha, onde estava o seu antecessor e onde ele, por consequência, havia acabado de morrer e os arcebispos foram ali reunidos e a eleição do conclave se deu ali. Então, esse é um erro histórico que, a meu ver, não teria por que ter acontecido, né? Só referir o local preciso e a data, que inclusive era parte de uma legenda na série, era uma coisa simples. Então, a gente não consegue entender por que essa alteração, porque não houve nada de romântico. Talvez, e a minha hipótese é que aparece o Cosimo indo para Roma, né? E subornando, inclusive, outros membros da igreja para conseguir que fosse eleito o Papa favorável à família Medici, vamos dizer assim. Só que talvez a produção tenha economizado, entre aspas, né? Não economizado em dinheiro, mas economizado esforços de contextualização, de localização. Na verdade, Cosimo foi sim para Roma, mas ele foi para Roma e ficou ali 3 anos, se localizando dentro da influência junto do papado, dos arcebispos e de todos os grandes membros da igreja, porque o Banco Medici era o banco dos papas. Foi quem emprestou mais dinheiro aos papas a partir de 1420. E nessa época, acho que é legal a gente se atentar, que também é uma coisa que destoa ali um pouco da série, quando o Cosimo vai para permanecer 3 anos ali, ele já está com 31 anos, ele já não é tão jovenzinho como aparece na série, né? O momento que ele vai para Roma, na série, ele é ainda muito jovem. A gente tem um desdobramento ali que ele teria conhecido Donatello, teria ido até o ateliê de Donatello, ele teria desenhado muito, né? E isso era a verdadeira paixão dele, o verdadeiro envolvimento dele. E aí a gente entra no item 8, que é um furo que eu já considero um pouco mais, como eu posso dizer, não grave, mas um pouco mais significativo. E aí a gente fala sobre a personalidade do Cosimo. O Cosimo era uma pessoa muito austero no modo de se vestir, muito clássico, que buscava reconhecimento e respeito dos aristocratas. Ele nunca participou com fervor dos esportes, da vida esportiva, embora ele fosse muito amigo do Leon Battista Alberti, que foi considerado o primeiro arquiteto e era um homem do Renascimento. Eu já até escrevi aí na página sobre o Alberti, mas depois eu prometo faço um vídeo bem explicativo só sobre ele. Ele talvez seja ainda mais polímata do que o Leonardo da Vinci, embora ele seja pouco conhecido aqui.
Mas ele era uma figura extremamente interessante. E por que eu digo que é até mais polímata do que o Leonardo da Vinci e relaciono o Cosimo a ele nessa questão esportiva? Porque ele era ótimo com arco e flecha, ele fazia escaladas e dizem que o Cosimo o desafiou a colocar uma bola em cima do domo. Alguns dizem que era uma bola, uma esfera, alguns dizem que era uma maçã em cima da cúpula do domo. E ele escalou toda a frente da igreja e chegou até o cume do Duomo, né? Então havia uma questão de salto, tem uma série de registros de que ele era capaz de saltar mais de 3 cavalos enfileirados, ele era muito bom com arco e flecha, e isso era algo que, pelos relatos inclusive, o Cosimo dizia que o invejava profundamente. O Cosimo era uma pessoa extremamente ambiciosa, o que destoa um pouco da característica de personalidade que eles vão descrever ali na série, né, na primeira temporada. E ele gostava de arte? Sim, muito. Ele foi um grande mecenas, mas a principal linguagem artística que atraía o Cosimo não era o desenho, era a literatura. Ele era apaixonado por livros, ao ponto de ter em seu poder mais de 60 volumes. E isso era uma coisa extraordinária para a época. Lembrando que esses mais de 60 volumes eram manuscritos, quase todos cópias de manuscritos extremamente difíceis de serem obtidos. Então, ele pagava verdadeiras fortunas, e a gente tem isso registrado nos diários contábeis da família Medici, por manuscritos originais, inclusive bizantinos e da Grécia e Roma clássicos. Então ele tinha exemplares de Platão, de Aristóteles, de Pitágoras, muitos registros dos principais filósofos, literatos e matemáticos a quem ele adorava. E ele, além de gostar de ler, tinha um círculo de amigos com quem ele sempre trocava ideias, conversava, algo como um clube do livro, né? Vamos dizer assim. E ele incentivou muito a produção artística. Foi inclusive ele quem passou esse amor pela arte, pela literatura, a Lorenzo de Medici. Vai ser em razão da primeira coleção de livros e manuscritos de Cosimo que a família Medici irá fundar aquilo que nós conhecemos como primeira biblioteca pública, vamos dizer assim. Uma biblioteca que era aberta à consulta de todos os que fossem letrados em Florença. E é o que dará origem também à Biblioteca Laurenciana, posteriormente, no século XVI. Então, a gente tem várias nuances aí que destoam. O Cosimo era alguém também extremamente rígido na seriedade dos negócios, minucioso, e destoa daquela fala que ele tem quando estão indo a Roma e ele se aproxima ainda bem jovem do pai, e o pai diz que ele algum dia será o herdeiro de todos os negócios do Banco Medici, então que o futuro dele é se dedicar a entender da matemática e de todas as nuances da negociação, e ele diz que não, que ele quer ser artista. Não, essa fala provavelmente nunca ocorreu, porque ele era extremamente dedicado aos negócios e atento às negociações. Tem uma outra questão também que me incomoda bastante, ela está até num outro tópico que fala da família dele, mas eu já vou adiantar um pouquinho, que é a relação dele com a Contessina dei Bardi. A família dele começa a se instalar quando ele se casa com a Contessina. Há pouquíssimos registros do relacionamento dele com ela, mas há uma coisa que a gente sabe, ela foi a mulher por trás do grande homem. Ela cuidou das finanças, do banco, da casa, quando ele esteve exilado. Porém, ela
não era uma pessoa com um grande grau de instrução. Como tal, ela não participava das discussões com relação à economia, então ela apenas seguia, durante o período que ele esteve fora, todas as orientações, né, que ele passava via cartas para ela, para continuar gerindo os negócios, e também ela era uma pessoa, uma mulher de seu tempo. Aparece uma cena em que ela vai, quando ele está preso, está sendo preso, ela vai pedir por clemência e ela entra na senhoria a cavalo. Aquilo certamente não aconteceu. Primeiro, porque não há nenhum registro daquela natureza, e segundo, porque ela era, como eu disse, uma mulher de seu tempo.